Glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais uma noite, por mais uma oportunidade, a qual assim Deus nos concede nessa noite, para nós estarmos falando do tema dessa noite sobre o ensino da Palavra de Deus, uma teologia sistemática dentro da hermenêutica e exegese, para a glória de Deus e para o povo de Deus. E todos sejam muito bem-vindos em Cristo Jesus. Quero mandar a paz do Senhor Jesus a todos que já estão se achegando no YouTube, se aproximando, conectado, abençoando esse projeto, essa obra, abençoando a Web TV Sun News, com o seu like, com a sua inscrição, abençoando também meu canal Fábio Vladimir. Todos sejam muito bem-vindos em Cristo Jesus. A paz do Senhor Jesus aos meus irmãos de longa e perto distância. Todos tenham uma boa noite em Cristo, uma boa noite de salvação, uma boa noite abençoada. Aonde você estiver, que o alcance dessa programação possa estar chegando diante da tua casa, diante da tua família, abençoando para a glória de Deus. Paz do Senhor Jesus aos meus queridos irmãos do Ministério Remanescente em Cristo, a qual eu faço parte. Quem vos fala nessa noite, o evangelista Fábio Vladimir, para abençoar a tua vida através da palavra de Deus. Meus irmãos em Cristo do Remanescente, sejam todos bem-vindos. Se inscreva no canal, abençoe e compartilhe para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos estar fazendo uma pequena e breve oração. Após essa oração, estaremos abordando o tema desta noite para a glória de Deus. Rei da glória e santo e poderoso, te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Continue abençoando essa obra, dando força, dando graça, falando com cada coração, com cada vida, que sejam todos abençoados em Cristo Jesus. Meus irmãos e amados, continue abençoando cada vez mais o programa Momento Bíblico. Caso você queira fazer uma programação na Web TV, tem aqui no rodapé o contato da Sun News. Sejam todos, sinta-se todos convidados e a oportunidade de falar diretamente com o apóstolo Sam para estar falando os seus projetos, falando os seus interesses, seus propósitos de abençoar o teu ministério através dessa programação. Programação essa que Deus tem feito grandes coisas e abençoando o povo de Deus através do incentivo, da fé, através da obra, da oração e principalmente da união. Coisas que pertencem ao povo de Deus é estarmos unidos e reunidos na presença dele, porque assim o Senhor, além de ordenar a bênção, somos abençoados para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Irmãos queridos, o tema dessa noite, Kairos e Cromos, uma diversidade de tempos, uma diversidade dentro dessa palavra grega. As duas palavras vêm do grego, a qual nos ajuda a elucidar e entender sobre o tempo de Deus, que é o Kairos, e sobre o tempo humano, o tempo dos homens, a qual Deus constituiu, dentro desses dois significados. E através desses dois significados, nós vamos entendendo o projeto de Deus sobre nossa vida, a qual nós estamos vivendo. Qual o tempo que nós estamos vivendo? Será que eu estou vivendo o tempo humano, o tempo feito por mim mesmo, pelas minhas tomadas de decisões e ações, ou eu estou vivendo o tempo de Deus? Muito interessante quando nós escutamos no templo e nas orações de um, de outro, nas pregações, nas ministrações, nós escutamos, estamos vivendo o tempo, ou queremos um novo tempo, ou queremos algo novo de Deus. Esse algo novo, esse tempo, a qual quando se determina a parte de Deus, significa o Kairos, significa o projeto de Deus, a qual nós estamos vivendo, a qual Deus ele age, a qual Deus ele muda e ele administra esse tempo na sua perfeição, na sua plenitude, para que através disso une o nosso tempo humano, terreno, para que as coisas de Deus aconteçam sobre nós. E nisso o nome do Senhor é engrandecido, é exaltado e glorificado. Lembre-se sempre de uma coisa, meus queridos: devemos produzir para Deus glórias, adoração e honras. Não é só de palavras, mas é de ações e comportamento. É estar vivendo o tempo do Senhor, é estar respirando o tempo do Senhor. E quando nós estamos respirando esse tempo, quando nós estamos debaixo dessas ações de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo. E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, há um direcionamento pleno, profundo
certo e reto de Deus sobre a nossa vida. E aí nós vamos começando a analisar, por exemplo, o tempo de Deus em nossa vida. Há uma expressão de amor, que é o amor ágape, que é o amor divino, misturado com o amor filhos, que é o amor fraterno, é o amor de comunidade, é o amor de igreja, irmandade. E quando nós temos esse amor um para com o outro, aí nós estamos vivendo o amor filhos. E quando unimos esse tipo de amor com o amor divino, que é o amor ágape, aí nós estamos unificados. E quando nós estamos unificados, aí o Senhor, ele se envolve, o Senhor se faz presente, e a bênção acontece, o milagre acontece, a vida melhor com Deus acontece, porque nós estamos mais direcionados, sabe? Estamos mais direcionados com o Senhor para entender os seus propósitos e principalmente perspectiva de vida, sabe? Eu ir para a igreja, servir a Deus com perspectiva ministerial, perspectiva espiritual, perspectiva sentimental, perspectiva financeira. Todas essas coisas se envolvem no nosso dia a dia, não é verdade? Não é, meus queridos? Igreja do Senhor, todas essas coisas se envolvem. Nós vivemos um tempo na oração de Jesus, quando ele disse que a igreja está no mundo e nós não somos desse mundo. Estamos no mundo porque precisamos de alimentação, transporte, vestimenta, precisamos de situação financeiras em nossa vida, e através disso eu tenho que jogar isso nas mãos de Deus, para que o tempo dele, a qual ele está administrando, venha me abençoar, venha haver uma reciprocidade da minha parte para com Deus e da parte de Deus para comigo. E a igreja, quando ela está numa unificação, né, uma unidade espiritual, o que acontece aí? Aí você vai sentindo, você vai percebendo o operar de Deus, o agir de Deus de uma forma sobrenatural, de uma forma sublime. E quando essa forma sublime vai atingindo a nossa vida, todas as coisas Deus vai suprindo, vai nos abençoando, e Ele vai nos dando graça, sabe? Vai nos fazendo crescer na graça e no conhecimento, vai nos fazendo crescer na água viva, vai nos fazendo crescer no pão vivo que desceu do céu, vai nos fazendo descer daquele que venceu a morte e nos dá vida, e vida com abundância. Então, e aí quando nós observamos o versículo de Isaías, do capítulo 55:8, só uma pequena observação antes de adentrarmos no assunto do tema dessa noite. Isaías 55 e versículo 8, quando Deus revela para o profeta Isaías, a Bíblia nos diz que os seus pensamentos, o meu pensamento, o teu pensamento, não é o pensamento de Deus. O meu caminho, o nosso caminho, não é o caminho de Deus. Assim diz o Senhor. Então, o que eu entendo? Que os meus projetos e minhas obras, elas precisam estar sincronizadas com a vontade de Deus. Só abrindo um pequeno parênteses aqui, você procure lá no meu canal Fábio Vladimir um vídeo chamado Vivendo as Vontades de Deus, tipos de vontade de Deus. Fecha o parênteses. Depois desse material e dessa programação, você vai lá e veja o que é estar vivendo as vontades de Deus e que tipo de vontade de Deus eu estou vivendo. Guarda esse material para a tua vida, que você vai entender que ele vai falar profundamente com você, para você entender como está a sua vida diante desse ensino bíblico. Voltando aqui, aí nós entendemos que os nossos caminhos não é os caminhos do Senhor. Por que não é? Porque os caminhos de Deus são perfeitos, são plenos, são maravilhosos, são imaculado. Então, quando esses caminhos são projetados sobre a nossa vida, aí nós caímos aquilo que Jesus ele disse também em João no capítulo 15, versículo 5, na parte C desse versículo, tá? Só aqui um adentro, para entendermos que Jesus ele falou: sem mim nada podeis fazer. Ele colocou diante de um pequeno paralelo, de uma dicotomia, ou significa os pensamentos voltados a uma razão. Então, quando Jesus, apenas um paralelo, apenas uma menção do que significa, uma referência de viver debaixo guiado pelo Espírito Santo.
de estar vivendo uma vida direcionada pelo Senhor. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus na parte C de João 15:5. Então, é a mesma coisa quando ele fala em João 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Então, quando nós estamos ligados nessa videira verdadeira, somos seus galhos e seus ramos, e aí nós vivemos o quê? A vontade permissiva de Deus e executando o próprio Pai na nossa vida, o seu tempo. E aí o tempo de Deus, irmãos, ele é perfeito, ele é maravilhoso, indescritível, indestrutível. Esse é o tempo de Deus para com a nossa vida. Vejamos uma coisa interessante em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, a plenitude de Deus, como eu disse, é plena, é perfeita. Então, ele, no tempo dele, na hora dele, na exatidão, na execução, Deus, com a sua voz, com a sua palavra, ele enviou Jesus, nascido de mulher, que foi Maria, sobre a palavra, sobre a lei, para que desse no que? A continuidade dos seus propósitos. Quando Deus fez a terra, através da sua voz, através do poder da sua palavra, o tempo estava começando a executar. Quando Deus no sexto dia fez Adão, então Adão foi uma execução através de um tempo, e aí o Kairos acontecendo sobre a humanidade, o início de uma nova família, Adão, posteriormente Eva, uma nova execução familiar. Então o tempo de Deus começou a cair. Quando Adão errou, quando Adão pecou, quando Adão culpou-se a Eva, e ele não se redimiu no momento que ele poderia se redimir, deixando de compartilhar e compactuar aquilo que Eva estava fazendo, ele poderia estar saindo do tempo, naquele momento, do tempo cronos humano, e está indo no tempo Kairos do Pai, ou seja, indo no tempo de Deus, porque Adão era um ser espiritual, ele era um ser, mesmo tempo natural, mas ele era muito espiritual. Por que espiritual? Porque não existia pecado até então, porque não existia mácula, né? Ele era imaculado, não tinha erro, era perfeito. Então ele falava com Deus frente a frente. Então existia um grau de santidade até então. Então existia ali o tempo de Deus na execução perante Adão e Eva no jardim do Éden. Então ali, depois que eles erraram, começou-se a mudar-se o tempo, começou a acontecer o tempo humano. E aí onde há o tempo humano, irmãos, estamos sujeitos ao erro e sujeitos aos fracassos, e sujeitos a perdas, e sujeitos às frustrações, porque o tempo humano, ela produz isso. Agora, quando nós envolvemos o planejamento de Deus, aí é perfeito. Tudo no tempo de Deus acontece na hora certa. Quando Deus, ele começa a trabalhar na vida do ser humano, assim como trabalhou no povo antigo, você pode ver que o povo antigo precisava estar sincronizado com o Pai. Se não tivesse estar sincronizado com o Pai, perderia a bênção e não entende o que está acontecendo. Assim são muitas pessoas nos dias de hoje que não estão entendendo o que está acontecendo. Pode dizer que está na presença de Deus, pode dizer que está indo para a casa de Deus, pode dizer que está indo para a igreja, mas não está entendendo o que Deus está realizando, o agir do Senhor. Quer ver um exemplo bíblico? Êxodo capítulo 14, versículo 12. Vamos ver? Não é esta palavra que tenho falado no Egito, dizendo: diga-nos, Senhor, que servimos aos egípcios, pois que é melhor que fora servir os egípcios do que morrer no deserto. Olha, quando eu pego esse versículo aqui, no Velho Testamento, no enfrentamento que o povo hebreu estava diante de Moisés, enfrentando os seus propósitos, né? Colocando a veracidade da espiritualidade e a liderança de Moisés em jogo, colocando se realmente Moisés era um homem de Deus e tinha contato com Deus. E o povo indagava com Moisés: mas Moisés, você tirou do Egito para nós morrer nessa situação? Não estou entendendo o que está acontecendo. Estavam perdendo o sincronismo do Kairos de Deus, estavam perdendo o sincronismo da vontade plena do Senhor. O Senhor queria com que todo o povo de Israel saísse daquela sua mesmice, saísse daquele marasmo espiritual e fosse adiante do Pai,
com oração, com intercessão, com rogos, com santidade, e ele estivesse pleno na vontade do Senhor. Mas o que aconteceu? Eles estavam mais interessados nos seus propósitos humanos e perdendo a bênção espiritual. Mais interessado no propósito humano e perdendo a bênção espiritual que Deus estava concedendo. E eles indagaram para Moisés: Moisés, é assim o nosso fim? É esse que é o nosso propósito? É isso que Deus nos tirou das mãos fortes, das garras de Faraó e nos colocou para esse lugar? Essa é a aprovação? É esse que é o lugar que eu não estou entendendo o que eu estou passando? Então, existem muitas pessoas que estão mesma época de Moisés, mesma época do povo hebreu, não estão entendendo o propósito de Deus sobre a sua vida, ainda não parou para analisar e compreender o que Deus está falando e está realizando, estão perdendo o contato com o Senhor, não estão entendendo o projeto de Deus sobre a vida de cada um. E quando nós estamos perdendo o projeto de Deus de cada um, começa a vir a cegueira espiritual. O povo estava cego espiritual, por quê? Perdia o contato com o Senhor. E quando perdia o contato com o Senhor, o inimigo veio e começou a colocar uma cegueira espiritual. As indagações: mas você saiu do Egito para estar nessa situação? Mas vocês foram tirados das garras de Faraó, do domínio da servidão de Faraó, para morrer nesse lugar que não tem nada? Esse era aquilo que o inimigo estava plantando na mente das pessoas, para indagar Moisés e falar: Moisés, é esse que é o grande plano de Deus sobre a nossa vida? É esse que é a grande libertação? Então, o propósito de Deus, irmãos, ele tem um início, meio e fim. Eles estavam vivendo apenas no início. Ainda precisava ter o meio, que era apenas se libertarem das coisas ruins que estavam no coração deles, para depois eles chegar lá no fim, que era a cidade prometida. Não é verdade? A cidade que mana leite e mel. Esse era o propósito. Então é a mesma coisa hoje. Pega a situação de hoje, numa simbologia figurativa, simbolizando o mundo como o Egito, aliás, e trazendo o início, meio e fim do propósito de Deus sobre a nossa vida, que nos tirou das garras do inimigo para ter uma vida de comunhão e uma vida envolvendo o tempo de Deus, para que alcancemos o fim. Qual é o fim? A cidade santa. Qual é o fim? Ser salvo plenamente, eternamente com Cristo Jesus. Então é isso que faz a diferença, irmãos. Aí observamos que Deus foi muito paciente e o amor, a ágape do Senhor estava em plena ação. Quer ver um exemplo disso? Atos capítulo 13, versículo 18. Olha o que a Bíblia nos fala. E suportou os seus costumes no deserto, no espaço de 40 ou quase 40 anos, como algumas Bíblias dizem. Então Deus suportou, irmãos, os costumes, os maus hábitos, os maus adereços, as palavras indecorosas, os trejeitos. Deus lá do céu vem do seu povo que foi tirado das garras de Faraó para ir para o deserto, para eles se libertarem e entenderem uma nova vida, uma nova estrutura espiritual, sabe? Uma aproximação espiritual. Deus estava trabalhando. E aí o que aconteceu? Deus suportava ainda aquelas falhas, os pecados que eles ainda tinham, ao ponto de Deus a não dissipar aquele povo de uma forma direta, mas perdoar por causa da oração e da intercessão de Moisés, de Miriam e de Arão. Então veja bem, os três que estavam intercedendo pelo povo, os três que se importavam cada vez mais pelo povo, a chamada de Deus sobre a vida deles. Vai para o tempo de hoje, agora nós. Deus, ele nos suporta, irmãos. Em que sentido? Pela tua misericórdia, pelo teu perdão, pelo teu grande amor, pela tua paciência divina. Ele nos suporta pelos nossos costumes, que muitas das vezes nós não conseguimos nos desprender do nosso dia a dia humano, da nossa vida cotidiana, hábitos, situações. Muitas vezes precisamos nos desprender, nos libertar, para que atingimos uma santidade aprovada pelo Senhor, aprovada pela sua palavra, e através disso alcançamos cada vez mais o Senhor, a tua misericórdia, o teu perdão,
e a aproximação à cidade santa. Porque quando nós falamos que devemos estar preparados para a vinda de Jesus Cristo, é o tempo humano, que é o Cronos, envolvendo para o tempo de Deus, que é o Kairos, para que esses dois trabalhem junto sobre a nossa vida, e podermos trabalhar dentro do contexto espiritual e já no contexto natural. Se nós já somos natural, agora eu preciso trabalhar no contexto espiritual, porque se eu não trabalhar no contexto espiritual, o ser maligno me atinge e ele vai me prover com que cresça em mim mais o ser natural, e o espaço espiritualizado de Deus sobre a nossa vida vai se distanciando. Foi o que aconteceu quando a intercessão estava longe do povo hebreu, lá no deserto, quando Moisés subiu ao monte e o intercessor direto saiu então de cena. E o que aconteceu, irmãos? A pressão maligna, as palavras indecorosas, as situações questionadoras, por que estamos aqui no deserto e por que Deus não nos livrou ainda? Por que estamos esperando para chegar até a cidade santa? Então veja bem o que aconteceu. Moisés se ausentou para o monte, para estar num momento de santificação com Deus. O povo lá do outro lado, lá embaixo, já estavam projetando-se e sendo projetado por influência maligna, para que através dessas influências malignas e esses projetos, eles estivessem fazendo seus adereços, envolvendo seus adereços e criando um ídolo. Nós já sabemos a história. Criaram ali um bezerro de ouro, e quando eles criaram o bezerro de ouro, eles cultivaram aquilo, cultuaram aquilo, eles adoraram aquilo e colocaram aquilo no lugar de Deus. O que aconteceu aí? Eles perderam o espaço de tempo espiritual divino, porque eles se esqueceram daquilo que Deus fez com ele, tirando do Egito, passando pelo Mar Vermelho, e alcançasse do outro lado a vitória. Assim é Deus com nossa vida. Precisamos passar por um propósito e um projeto de Deus, para que do outro lado eu veja a resposta, a bênção e a vitória de Deus sobre a nossa vida. Mas para isso acontecer, até isso ao ser alcançado, eu estou em qual ponto? Início ou no meio? É aí que está o segredo da coisa, porque se eu estou no início, é onde eu projeto o que? Minha libertação, onde eu projeto o que? Cada vez mais o desprendimento do que não agrada a Deus, e aí Deus ele vai montando sobre minha vida o seu tempo, vai agilizando sobre a nossa vida as suas obras, o seu agir sobre nós. É interessante que quando a palavra de Deus nos fala assim, se não fosse por causa dos escolhidos, ele não comprimiria, não compactava os dias, mas por causa dos escolhidos, o Senhor comprime, o Senhor ele compacta, resume, adianta os dias, para que os eleitos sejam alcançados pela bênção e pela vitória. É aí que é o segredo. E quando nós observamos essa palavra, nosso tempo de maldade vamos deixando. Quer ver uma coisa interessante? Atos capítulo 17, versículo 30. Observe o que está escrito. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da nossa ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então, meus queridos irmãos, é aí que é o segredo da administração. Eu preciso administrar o quê? Mas quando eu estava sem Jesus, olha lá, quando eu estava sem Jesus, eu estava vivendo o tempo da ignorância. Mas, por incrível que pareça, a palavra ignorância significa sem conhecimento. Então eu estava vivendo sem o conhecimento de Deus, sem o conhecimento bíblico, sem o conhecimento do poder da palavra. É o tempo da ignorância. Mas o tempo da ignorância, irmãos, parece que está voltando nos tempos atuais em muitas pessoas que estão dizendo que é evangélico, que é crente, mas está dentro de si um tempo da ignorância, falta de conhecimento, falta de colocar o conhecimento que aprendeu lá atrás em prática, em ação, e aí está vivenciando um tempo natural, não deixando o tempo de Deus
ser manifestado. Como isso pode acontecer? Pode, porque está entre nós dois grandes tipos de poderes. Poder de escolha, ou eu escolho as coisas de Deus, ou eu escolho as minhas coisas. Não tem como, irmãos, determinadas coisas, eu envolver as minhas coisas humanas, naturais, nas coisas de Deus. Eu preciso entender que o processo espiritual é muito além do que isso, porque quando a Bíblia diz que buscai o reino de Deus e a sua justiça, eu estou buscando a verdade, eu estou me envolvendo na verdade, eu estou me envolvendo no tempo do Senhor, estou me envolvendo na palavra do Senhor. E quando eu me envolvo, eu busco essa verdade, as coisas de Deus vai acontecendo sobre a minha vida, sobre a minha história e sobre tudo que está em volta de mim. Então é importante entendermos isso para compreendermos o que Deus está fazendo, porque estamos vivendo, quando eu falo a ignorância, eu falo no contexto de muitas pessoas questionam a Deus, o porquê e dos porquês, e esquece de se espiritualizar a sua própria vida cada vez mais na presença do Senhor. E quando está esquecendo de espiritualizar cada vez mais a sua vida na presença do Senhor, você está vivendo o que? Momentaneamente uma cegueira espiritual. E quando você está vivendo essa cegueira espiritual, você não consegue enxergar os projetos, os planos, as obras perfeitas de Deus sobre a tua vida, não consegue enxergar o amor expresso de Deus sobre a tua vida acontecendo sobre você. Por isso que a Bíblia nos fala, termos discernimento, pensarmos nas coisas que são de cima e não somente nas coisas terrenas. Quando nós pensamos somente nas coisas terrenas, nós estamos somente olhando para o tempo comum atual, o nosso momento natural. E quando nós olhamos para as coisas do alto, nós queremos mais o tempo de Deus, a execução do Senhor. Nós não vivemos só a vida de indagação, questionamento e situações adversas perante aquilo que Deus já nos prometeu em nossa vida. E aí você salta comigo na Bíblia, em Ruth, no capítulo 1, versículo 16, a escassez estava tremenda nesse momento a qual elas estavam passando, ela e a sua sogra, a Noemi. Então disse, porém, Ruth: não me instem para que me deixe e me afaste-te ao pé de ti, porque aonde que tu fores, eu irei, e aonde quer que pousares à noite, ali eu pousarei. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que certeza, que vontade de expressão tão sincera que Ruth lançou ali, irmãos. Ela estava espiritualizada, ela estava cheia, num contexto íntimo de Deus, porque ela sabia o Senhor a qual estava confiando, ela estava acreditando no Senhor da resposta, no Senhor de milagres, no Senhor da providência. E quando ela disse para sua sogra: aonde tu for, eu vou, onde tu pousa, eu vou pousar, e qual é o Deus que você vai servir, eu também vou servir. Ela estava, tudo isso que eu disse, acreditando no tempo do Senhor. Estava saindo de um estado natural. Observe bem o contexto desse versículo dentro de uma hermenêutica básica e simples. Qual sentido? Ela estava saindo de um sentido natural e indo para um local que ela não conhecia. E esse indo para o local a qual ela não conhecia entra o contexto espiritual. Abre um parênteses e cai a mesma coisa que Deus falou para Abraão em Gênesis capítulo 1. Larga a sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Fecha o parênteses. Então ela saindo de um contexto natural e indo para um contexto espiritual. Eu vou para um contexto espiritual, não tem como eu saber o que vai acontecer. Aí você liga o que nós já falamos em João capítulo 15, versículo 5c, a qual diz: sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Então ali estava vivendo, irmãos, Ruth, o momento da palavra de Jesus. Por incrível que pareça, qual era o momento da palavra de Jesus? Ela não sabia o que iria acontecer, mas ela acreditava no Senhor, ela confiava no Deus único e pleno. Então, sem mim nada podeis fazer. Ela estava confiando nesse propósito que ela não ouviu dizer isso,
Mas o contexto, ligando as bases bíblicas, nós vamos entender que ela acreditou aonde não tinha nada, ela acreditou no Senhor. E através dessa crença, através desse credo religioso, Deus fez o que? Elas irem para Belém, e quando elas foram para a sua terra natal, já sabemos a história. Boaz apareceu, cuidou dela, era parente, foi o remidor, e Deus abençoou, e o nome do Senhor foi engrandecido, mudou a vida delas, de Noemi e de Ruth. Então veja como é o propósito do Senhor, quando nós saímos do estado natural e deixamos o estado espiritual acontecer, deixamos o que é impossível, sabe? As impossibilidades do Senhor acontecer sobre nós, porque há momentos da nossa vida que nós estamos vivenciando o que? Os 3 tipos de salmo. Qual é os 3 tipos de salmos que mais acontece no momento da vida dos crentes da atualidade? Por exemplo, vou pegar um pequeno salmo, Salmo número 70, versículo 1. Você está passando por um estado de vida, uma situação que está acontecendo com você. O tempo vai passando, as coisas parecem que não andam. Aí você fala igual o salmista falou no Salmo 70 primeiro: apressa-te, ó Deus, para me livrar, para me abençoar, me ajuda, apressa-me, Pai, me dai força, não é assim? Você faz aquela oração, ó Senhor, em caixa alta, em letras maiúsculas desse versículo: apressa-me, Senhor, me ajuda, me livra de toda obra do inimigo, do lado do passarinheiro. Aí o que acontece, meus queridos irmãos? O tempo está passando, o tempo parece que não acontece, aí você volta e cai no Salmo 13, o Salmo 13 primeiro. Aí quando você fala: Senhor, apressa-me, mas não está andando, não está se movimentando. Aí o Salmo 13 primeiro está o quê? Até quando, Senhor? Aí veio o questionamento. Olha aí, olha lá o versículo: até quando o Senhor esquecerá de mim? Olha a pergunta que o salmista fez para com Deus: até quando o Senhor esquecerá de mim? E para sempre? 2 perguntas. Aí vem a terceira: até quando o Senhor esconderá de mim o teu rosto? Então observe, irmãos, como houve 3 perguntas dentro de um versículo só. Então ali houve 3 indagações, 3 questionamentos, 3 situações adversas. Primeiro, esquecer de mim. Segundo, será que é para sempre? E terceiro, será que o Senhor não está mais comigo? Será que Ele esqueceu de mim, do teu rosto? Então ele fez 3 questionamentos. Por que ele fez esses 3 questionamentos? Porque ele estava lá atrás, pedindo para Deus apressar o tempo, pedindo para Deus mudar o tempo, livrar ele do mal, livrar das lutas, livrar dos ventos, não é assim? Livrar das situações, não é assim? Nós falamos: ó Senhor, me livra dessa prova, dessa luta, mas você tem que passar, irmão. Se você não passar por provação, você não vai adquirir crescimento, você não vai adquirir maturidade, você não vai adquirir mais experiência com Deus, não vai adquirir mais proximidade com o Senhor. Então Deus, Ele permite tais situações, desde que eu entenda com discernimento que é Deus que está operando, que é Deus que está realizando. E quando Deus está fazendo e realizando, aí eu saio desse negócio do apressa, eu saio desse negócio de até quando, eu saio desses 2 versículos. Esses 2 versículos não servem para mim, não pode servir para mim. Por que não pode? Porque se eu viver apenas esses 2 versículos de pedir para Deus, apressar para me socorrer, pedir para Deus até quando, Senhor, estou vivendo e vivenciarei essa situação, eu vou esquecer daquilo que o último e terceiro salmo mais conhecido e falado nas igrejas, Salmo número 40, versículo 1. Olha aí: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha só que coisa interessante. Quando o salmista Davi, ele fala isso, ele trouxe uma coisa muito categórica. Ele fala: primeira coisa, o segredo da vitória é estar debaixo de uma plenitude do Senhor. É o Cronos, é o Kairos acontecendo, é a atitude divina acontecendo, é o propósito de Deus acontecendo. Deus falou que vai fazer, viva esse Deus falou que vai fazer com a experiência da palavra sobre a tua vida. Deus falou a promessa, Deus falou de promessa, então essa promessa acontecer sobre a sua vida, mas esperando a hora certa de Deus acontecer sobre você.
Deus falou que vai realizar, Deus falou que vai salvar, Deus falou que vai estruturar, Deus falou que vai libertar. Muito bem, formas executáveis de Deus. Aí vem as ações do Espírito sobre a minha vida. Aí vem a forma sonda de Deus, sabe? Deus sondando-nos. O que? A minha espiritualidade. Sondando o que? O meu interesse, a minha vocação diante dele. Qual é o meu propósito com o propósito de Deus? Qual é o meu propósito servindo a Deus? O que representa a palavra de Deus sobre a minha vida? O que representa um versículo de esperar no Senhor para o meu dia a dia, para todas as situações diárias do nosso dia a dia? O que isso representa para contigo? Sua vida profissional, sua vida familiar, sua vida sentimental, sua vida espiritual, sua vida ministerial. O que essas coisas representam dentro desse versículo? Esperar. Eu tenho que esperar e ainda por cima ter a paciência junto com a espera, porque quando eu tenho a paciência junto com a espera, aí o Senhor inclina a mim os seus ouvidos, ouve o meu clamor, ouve a minha adoração, contempla os meus agradecimentos, contempla todas as coisas. Então isso começa a acontecer quando eu estou deixando o momento de Deus ser executáveis sobre o meu momento. E aí esse momento de Deus sendo executável sobre o meu momento, jamais eu vou falar: Senhor, apressa a me ajudar. Sabe por quê? Porque o meu intelecto, o teu intelecto, a tua espiritualidade está sendo cuidada pelo Senhor, guiada pelo Senhor. Você não se abala, você vai cair que nem o salmista diz, como um monte de Sião, né? Que não se abala, mas permanece para todo sempre. Então, essa representatividade de não se abalar na presença do Senhor é onde que eu preciso construir em mim uma fé indescritível. Pedir para Deus: Deus, me ajuda a construir em mim uma fé indescritível, indestrutível e uma fé inabalável. E através desses tipos de fé, aí eu vou alcançando a misericórdia e eu saio do meu estado natural e eu vou prosseguindo para o meu estado espiritual. E quando eu estou indo para esse alcance de um lado para com o outro, eu vou vendo os acontecimentos de Deus sobre a nossa história. É importante, irmãos, muitas pessoas não conseguem mais contemplar os acontecimentos de Deus sobre a sua própria história. Está desenganado, está frustrado, está desmotivado, está sem a esperança, ou desesperançado, desesperançada, porque perdeu a vocação, porque não tem mais o sentido do chamado de Deus sobre a tua vida, não está compreendendo mais o contexto, toda a expressão bíblica sobre você, não está mais confiando mais no Senhor, está desacreditando realmente o que significa milagres e os proveitos de Deus sobre a tua vida. Então Deus, Ele nos prova para que eu entenda os seus propósitos. Deus nos prova para que eu compreenda os teus desígnios, os teus caminhos e os teus pensamentos. Então Deus nos prova para que eu viva e respira isso, para que a profecia e as palavras de Isaías seja plena sobre nós. Para que eu entenda que, mesmo eu estando na igreja, eu não viva somente os meus caminhos, mas eu vivo o caminho de Deus, sincronizado com os meus caminhos, porque os caminhos de Deus são perfeitos. O meu está sujeito ao erro e ao pecado, e às desilusões, e às frustrações, mas o de Deus é perfeito. E aonde eu estou vivenciando essa perfeição de Deus, o que vai acontecer, meus queridos irmãos? A obra do Senhor será melhor, eu serei um cristão melhor, eu posso dizer que serei um servo melhor, um mordomo Senhor melhor, e o Senhor será engrandecido e adorado sobre nossa vida. Quando nós observamos a palavra de Deus, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 8, olha só o que a Bíblia nos ensina. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, quando Pedro, ele fala essa expressão, revelada do Espírito Santo, ele nos ensina a entender
Irmãos queridos e amados, entenda, o processo de Deus pode ser longo diante dos nossos olhos, pode ser longo diante das nossas percepções, e nossa vontade é ansiosa dos acontecimentos. Sabe que somos um povo ansioso, somos um povo que queremos a bênção, queremos o já, queremos a resposta. Somos um povo que infelizmente estamos sendo trabalhados dessa forma, mas precisamos mudar isso. Como mudaremos isso? Confiando no tempo do Senhor, sabe? Saindo desse propósito humano e entramos no propósito de Deus. E quando nós estamos vivendo o propósito de Deus, aí entendemos que pode durar muito tempo para acontecer, mas o Senhor ordena a bênção. O Senhor é maravilhoso. Quero abrir um parênteses aqui, mandar uma paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs que estão aqui no chat do YouTube. Deus abençoe você, a tua vida, a tua casa, todos que estão contemplando, abençoando, compartilhando cada vez mais esse projeto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continue fortalecendo essa obra para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, porque quando você fortalece essa obra, você deixa o tempo de Deus acontecer sobre esse propósito, sobre esse projeto, sobre esse programa e sobre essa emissora. E quando isso está acontecendo, você também é abençoado. Sabe por quê? Existe uma reciprocidade. Você abençoa a essa obra e Deus te abençoa por causa dessa ação, por causa dessa vocação, o interesse de você realizar aonde Deus vai fazer. Então existe esse tempo. Há um exemplo claro que eu acabei de dizer sobre tempo. O estado natural, que é um simples compartilhamento, um simples like, ou uma simples inscrição. O que acontece isso no mundo espiritual? Acontece a seguinte situação no mundo espiritual. A sua vocação de execução, você envolve a execução de Deus. Por que envolve e acontece? Porque você está envolvido em algo que é espiritual, em algo que nós estamos falando de palavra de Deus, ensino bíblico, algo do Senhor. E quando nós colocamos em pauta o que é algo do Senhor, o mundo espiritual se abre e eles se movimentam e a bênção acontece, porque estamos colocando em pauta, em ativo, algo de Deus. Isso é maravilhoso. Quando nós compreendemos isso, irmãos, nossa vida será muito melhor. A tua vida, teu ministério será melhor. Quando você compreende as ferramentas, os propósitos de Deus espirituais e sai daquele pensamento comum e natural e envolve o pensamento espiritual, sai do Cronos, mentalidade, e entra no Kairos de Deus, mentalidade divina. E aí o que vai acontecer? A obra espiritual começa a se mover sobre você. Aí você vai ver a bênção de Deus vai acontecer cada vez mais. Amém, meus queridos? Deus abençoe os irmãos. Vamos parando por aqui, glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. E lembrando os queridos irmãos, sábado agora, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, temos um compromisso maravilhoso, temos um compromisso abençoador. Você que está em São Paulo, região, Jaraguá e região, você que está aqui em Francisco Morato, Franco da Rocha, e quer ser abençoado com a obra de Deus, quer fazer parte de uma festividade abençoada para a glória de Deus, vai estar conosco sábado agora, dia 20, estaremos iniciando uma festividade em favor do grupo infantil Cordeirinhos de Cristo. Olha aqui, Grupo Cordeirinho de Cristo, festividade que vai ser sábado agora, dia 20, às 18h30, Rua Maravate, 741, do nosso ministério. Venha abençoar as crianças, abençoe os futuros obreiros, obreiras, cantores e pregadores, incentivando, dando graça, agradecendo por esse grupo, para a glória de Deus Pai. Sintam-se todos convidados, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E vamos parando por aqui, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito e realizado por nós, falado conosco, falando contigo. E quarta-feira que vem estaremos aqui, se Deus assim permitir, com mais um programa Momento Bíblico, diretamente ao vivo, do estúdio da Web TV Sun News. Abençoe a Sun News, se inscreva no canal, abençoe esse projeto. Você que é pastor, você que é líder, você que é obreiro, cantor, quer divulgar o seu trabalho? Tem aqui o contato no rodapé do estúdio da Sun News, as produções da Sun News, e entre em contato, fale diretamente com o apóstolo Sam e divulgue o seu trabalho, seu projeto, seus eventos, para a glória de Deus Pai
Todo-Poderoso. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Quarta-feira que vem, anote na tua agenda, mais um programa abençoado, Teologia Sistemática dentro de uma hermenêutica e exegese para a glória de Deus. Paz do Senhor Jesus. Amém.